Tá. Turma, então, bom dia. A gente pediu para todo mundo entrar numa sala só hoje, porque a gente vai passar algumas informações para vocês referente, né, como que vai ser conduzida a nossa disciplina a partir dessa semana. A gente teve algumas reuniões na semana passada, vocês todos preocupados, né, quando que entregar, como que entregar, o que ia acontecer em relação às disciplinas. E nesse período todo que a gente estava aqui com vocês, né, nessas nossas aulas remotas, a gente passava a posição, né, que a gente não sabia, realmente a gente não sabia como que ia ser conduzido o que estava sendo falado, né, para a gente, a princípio era para a gente aguardar que provavelmente, né, essas aulas seriam repostas de alguma maneira, mas talvez presencialmente ou não, né? E aí o que chegou para a gente, eu não sei se vocês entraram na sala lá no AVA nos últimos dias, né? Semana passada, de sexta-feira, mais ou menos, para cá. Não sei se vocês entraram e viram que tem algumas coisas lá, né, no referente à disciplina de vocês. Alguém entrou e encontrou uma nova pastinha lá no AVA de vocês, que está escrito práticas? Sim, não, sim, deixa eu ver aqui. Vocês poderiam responder? Não, tá. Alguém respondeu, graças a Deus. Então, da próxima vez que vocês entrar... Renata entrou? Então, quando vocês entrarem, vocês vão ver, né, na abinha lá de vocês, que vai estar livro didático, unidade 1, unidade 2, unidade 3, e lá embaixo vai estar escrito aula prática. Então, o que acontece? Eu não lembro o número da portaria, você lembra, Luana? Não. Depois a gente mostra, pesquisa aqui. Saiu uma portaria. Por que a gente não estava computando? Por que não estava, né, de fato real, valendo? A gente não estava colocando nota, nada disso. Porque até quando a gente entrou para esse sistema, quando a gente entrou em quarentena, a gente tinha feito uma portaria de que as disciplinas práticas, né, elas não poderiam ser feitas no sistema remoto. E semana passada, ou semana retrasada, saiu uma portaria do MEC, novamente, agora liberando as disciplinas práticas a serem remotas, né? Então, a gente vai poder finalizar a nossa disciplina remotamente, mesmo porque a gente não tem previsão de volta. Provavelmente, pelo que a gente entendeu, a gente não volta esse semestre presencial. Então, algumas disciplinas, né, dentro de todas as disciplinas, de todos os cursos, a Croton, né, colocou um sistema de, como se fosse notas, né, dentro dessas aulas práticas. E que eles chamam de ondas, né? E dentro dessas disciplinas, tinha as disciplinas práticas de onda 1, que começaram a iniciar a atividade deles online mesmo, na semana passada. A nossa disciplina é uma disciplina de onda 2, que a gente começa essa semana, o trabalho em cima deles. E tem algumas disciplinas que são onda 3, que ainda não foram. Por exemplo, a disciplina de SketchUp, ela é onda 3, que ainda não ficou definida como vai ser conduzida essa questão dessa disciplina, né, das de onda 3. Como nós somos do PA4 onda 2, a gente inicia as atividades aqui já online, sem previsão de retorno presencial. Então, a gente entende que a gente vai conduzir até o final dessa forma que a gente está aqui, certo? Por que eles entendem isso? Por que a gente está na onda 2? Porque a gente, a gente não tem a necessidade de estar na sala de aula ou num laboratório específico para a gente finalizar o nosso trabalho. Então, por isso que tem essas classificações, né, as disciplinas práticas.
diferente de outras disciplinas também de outros cursos que precisa ter um laboratório específico, precisa ter, né, algum material, algum equipamento específico para se trabalhar nele. E, no nosso caso, como eu já vinha falando com vocês há algum tempo, desde o início, a gente consegue desenvolver o trabalho comigo aqui, com a Luana aqui, e com vocês na casa de vocês, assistindo, né, essas nossas aulas. Quer falar alguma coisa, Luana? Não, por enquanto não. Eu estava pegando o mood board para mostrar para eles a fachada. Ah, tá. Então, dentro disso daí, dentro disso daí, a gente recebeu, né, a gente olhou lá no portal, e quando vocês entrarem, vocês vão olhar que dentro dessa vai ter slides da aula prática, tem 8 slides de aula práticas que não foram feitos por nós, foram feitos pela instituição e colocado para vocês assistirem, e tem os vídeos das aulas práticas, que também não são os que foram feitos pela gente, são os que foram feitos pela instituição. Eu assisti alguns, não assisti até o final, na verdade, né? Também vocês vão encontrar 8 vídeos lá, né? E que vocês podem assistir, porque seria como se a gente, dentro do que está lá, é como se a gente estivesse fazendo uma revisão de tudo que a gente falou. Então, não faz, pelo que eu li, pelo que eu vi dos slides, do pouco que eu assisti o vídeo, não deu tempo de assistir o vídeo, porque o vídeo, ele é, de certa forma, longo, tem normalmente 1 hora e pouquinho, é como se fosse uma aula mesmo, não é diferente do que a gente já passou para vocês, do que a gente já conversou, das atividades que a gente já fez, né? Porque no final não tem muito segredo, né, gente? A gente já fez, né, o andar de um ateliê de projeto, ele não muda muito, sendo aqui ou sendo em outro lugar. Então, o pessoal que fez esse trabalho dos vídeos não é daqui de Cuiabá, é de fora. E isso daí vai para todos os cursos de arquitetura, né, no Brasil todo, que a Croton faz parte. Então... Oi? Esses vídeos têm tradução em Libras? Do PA4 eu não vi, mas de outro PA tinha. Ah, não, tem. Não sei se tem em todos. Eu acho que todos os vídeos da Croton tem. Desde a tem. Tem. Não é que vídeo 8 eu tô fechando. Deixa eu só abrir um aqui. Só para eu ver o que ele vai falar. São vídeos e slides, né? Os slides, tipo, o vídeo 8 não tem. Tá bom. Tá. Que é o que eu abri. Eu acho que só ele. Pois é. Mas tem legenda? Não. Não, o 8 não, mas o 7 não tem, o 8 não tem. Deixa eu só clicar aqui, que minha internet não tá lá, essas coisas. O 3 tem, o 4 não tem. Então, assim, eu acho que alguns eles não colocaram, não sei por quê. Se você quiser, Maísa, eu mostro para você. Tá bom. Tá? Uhum. Então, turma, os vídeos lá, né, que estão colocados lá no portal, eles vão falar, basicamente, né, o que a gente já falou. Eu acho importante vocês assistirem, porque às vezes algumas coisas que a gente fala, né, eu falo sobre um assunto diferente da Luana,
que outro professor vai falar diferente, e lá também é outro professor que está falando sobre o mesmo assunto. Então, acho importante vocês assistirem, porque isso daí faz parte de uma revisão dentro do que a gente está propondo, né? Vai ajudar vocês, às vezes, a entenderem de outras maneiras. Por exemplo, uma coisa que eles colocam até no vídeo, no primeiro vídeo lá, que é uma coisa que eu faço os alunos normalmente do PA5 fazer, que está relacionado a diagramas, para a gente entender o que precisa estar perto ou não. Então, é o início daquilo que a gente fala, de entender o projeto, de entender o terreno, da gente observar a legislação do local em cima de tudo isso. Então, lá, né, são 8 e são 8 slides, que são slides bem pequenininhos, bem menores do que a gente faz, e os vídeos têm uma duração mais ou menos de 1 hora. Alguém tem uma pergunta até aqui? Silêncio. O vídeo tem duração de 1 hora cada um? Cada um. São 8 no total? Sim. Sim. Como a gente manteve, né, as nossas aulas, como a gente deu continuidade nas nossas aulas, né, no sentido da parte que a gente tinha que fazer explicação, de toda parte. Então, desde o início, a gente falou sobre, a gente conseguiu, dentro de sala de aula, já falar do terreno, né, e aí a gente teve o programa de necessidades, pré-dimensionamento, a gente fala do conceito do projeto, partido, estudo de massa, tudo isso daí, todos esses itens que eu estou falando são falados nesses vídeos, né, que são um processo projetual, e aí fala um pouco de ergonomia, de tamanhos que a gente tem que prestar atenção na hora da gente fazer o projeto, porque se for escola de infantil, porque lá ele não é focado só na escola infantil, ele é focado no ambiente escolar, então eles falam muitas coisas sobre isso. E aí, até semana passada, retrasada, eu falei muito com vocês sobre a questão de vocês imaginarem o ambiente, de vocês não fazerem apenas, né, a planta, mas imaginarem, né, o usuário, que é a criança, como que isso se torna atrativo para a criança, como que isso daí, como que vocês, né, como que nós, no caso arquitetos, a gente influencia nas percepções e nos lugares. Então, isso daí, tudo ali dentro desses vídeos, ela vai falar sobre essas questões que a gente manteve. Mas é porque eles colocam como se a gente não tivesse tido essas aulas, certo? Como se a gente não tivesse tido nenhuma aula durante todos esses 2 meses que passou. Então, por isso que inicia dessa forma a disciplina. O que é bom para a gente, porque a gente já iniciou, a gente já conversou, vocês já iniciaram. Você colocou que seria um reforço, então. No nosso caso, vai ser como se fosse uma revisão. Por quê? Porque a gente continuou online, né? Porque a gente continuou aqui remotamente, ajudando vocês a desenvolverem, né, essa parte. A gente falou sobre tudo isso daí, teve essa explicação que tem nesses vídeos. Porque, como era uma disciplina prática, a gente poderia ter parado e só retornado essa semana, por exemplo, né? O que eu acho que ia ser muito difícil para vocês. Então, a gente resolveu, na instituição, junto com a coordenação, com todos os professores, continuar, né, as disciplinas práticas de uma maneira que pudessem ajudar vocês, para vocês não ficarem parados e, de repente, né, eu até comentei na minha sala, com todos os meus alunos, eu tenho comentado isso, e, de repente, chegar e aí ter que desenvolver tudo de uma vez, né? A gente tem que falar de algumas questões e ter que vir e falar tudo de uma vez, tá? Existe uma preocupação, né, no caso de nós professores, com os alunos que estão participando dessas aulas, né?
com os alunos que estão mesmo continuando fazendo essa disciplina, né? Porque tem alunos que nunca apareceram na aula online, mas alguns já entregaram algumas atividades anteriores, né? Que eu já falei sobre isso. Deixa eu só pegar meu caderninho aqui. Que no caso de 34 alunos, a gente computou... E a 4. Acho que foram 19 que eu falei ontem, né, Luana? Aqui, ó. 19, não é? 28. 28. Então, assim, dentro dos alunos, né, que até o dia 6 de abril, que foi quando a gente estava ainda solicitando algumas atividades, né? Só um minutinho, gente. Que solicitou algumas atividades, que era conceito, partido, pré-dimensionamento, estudo de massa, foram 28 alunos. E aí tem a setorização, que eu pedi para vocês entregarem, que eu ainda acho que eu não computei esse daí. Então, assim, 28 alunos, né, participaram da questão das provas, das atividades e entregaram. Só um minutinho, já vou ver. E já entregaram. E aí, a gente tem 34 alunos na nossa lista que estão lá. E aí tem essa quantidade de alunos ainda que não... Quarentena, gente. E então a gente tem aí alguns alunos que nunca apareceram, fizeram as atividades, mas nunca apareceram dentro da aula online. Então, a gente, nesse momento, principalmente depois que a gente começou a fazer as orientações, que é uma preocupação que a gente está tendo, é se esses alunos estão fazendo atividade ou não, se eles desistiram de fazer o PA ou não. Então, a gente vai fazer agora um apanhado, né? Porque dentro das orientações, que nem a professora Luana falou, normalmente 6, 7 alunos, né, aparecem, só 2 que apresentam. Dentro da minha turma também entram aí 6, 7, né, em cada semana. Aí a gente até brincou, parece que reveza, né, a quantidade. Tipo, hoje entrou uns alunos, na semana que vem entram outros alunos. Mas eu já cheguei a ter um aluno só na sala de aula, em que ela fez a orientação sozinha e a gente encerrou a aula. Então, assim, tem que ver esse sistema aí, quem está participando ou não. Alguma pergunta? Luana, fala alguma coisa também, meu bem. Então, Ricardo, as pessoas ficam com vergonha de se expor. As pessoas não estão se expondo, né? Elas estão aprendendo. Mas isso se que fosse tem sala que... de aula, vocês teriam que apresentar na frente de qualquer forma, entendeu? Não é só porque está de forma remota que está acontecendo a orientação dessa forma. Em sala, a gente faz orientação expositiva igual. Sim, é gravado e postado, Ricardo, mas é gravado e postado apenas para vocês. As orientações, elas não são colocadas lá no YouTube e abertas para as pessoas. Só entra quem tiver o link, e o link quem tem são os alunos, a não ser que as pessoas passem para outros. Mas mesmo dentro do link, nos anteriores, eu não sei como está no da professora Luana,
a quantidade de pessoas que veem a aula depois é muito inferior. Muito inferior. A gente tem uma lista assim, tantas pessoas viram o seu vídeo. Aí, se eu falo assim, bom, se eu tinha 5 pessoas na aula, cada professora tem 16 alunos. Se eu tinha 5 pessoas na aula, teoricamente, era para mais de 11 pessoas assistir o vídeo. Aí, nem sempre isso daí acontece. Só que eu sei quantas pessoas assistiram, mas eu não sei, por exemplo, quem foram essas pessoas. Isso daí não me passa, só me passa tantas pessoas assistiram, entendeu? Eu acho que eu coloquei público em quase todos os outros vídeos. Eu vou tirar do público, vou colocar no privado. Isso que eu ia falar, eu coloquei público. Mas as pessoas só vão entrar e mas é postado, mas ninguém sabe quem vocês são, a cara de vocês não aparece, só aparece o projeto, ninguém, tipo, o canal do YouTube meu, por exemplo, ele é único e exclusivamente está sendo para isso, eu nunca comentei vídeo nenhum lá, tipo, para o público, né? Não sou youtuber. Tá lá para ajudar vocês, no caso, né? Para os vídeos ficarem de uma certa forma postado para vocês. E para que vocês possam ver quantas vezes vocês acharem necessários. Mas, assim, essa vergonha, isso daí tem que passar, vocês têm uma responsabilidade para fazer, vocês vão trabalhar com isso, vocês vão ter que expor a ideia de vocês, essas ideias, elas, né, em qualquer lugar, vocês vão ter que fazer isso na vida profissional de vocês, seja em qual área que vocês forem postos, né? E, Ricardo, você sabe disso, né? Você é um pouco mais velho que a turma, né? Você já trabalha, né? Você sabe que precisa disso. Essa questão de, não vou apresentar porque eu tenho vergonha, não vou apresentar porque vão copiar. Nenhum momento nesses, né? Eu tenho um pouquinho mais de tempo que a Luana dando aula na Unic, nesses 10 anos, não vou falar que não teve problema, mas teve, mas não da mesma turma, por exemplo, de copiar o projeto, né? Eu já tive problemas das pessoas com má índole mesmo, pegar esse projeto e tentar passar. Mas isso daí é má índole da pessoa que faz isso, né? Não dos colegas. A intenção de vocês terem essas orientações é no intuito de ajudar vocês e todo mundo que está ali junto, né? A gente nem sempre tem o tempo para que tudo isso daí possa acontecer. Então, assim, a gente vai passar agora, né, referente às avaliações, como que vão ser feitas as avaliações, e uma das partes das notas de vocês está relacionada com a orientação. A gente vai continuar, né, falando sobre, dando uma nota em cima das avaliações, das orientações, porque a não ser que seja um aluno que não tenha possibilidade nenhuma de assistir a aula online, e aí depois a gente vai conversar com esse aluno para que a gente possa ver como que vai ficar a situação dele referente a essas atividades, tá? Alguma dúvida até aqui, turma? Que eu acho que é a hora da gente tirar todas as dúvidas. Em relação à apresentação, vocês têm um TFG, né? Que não é muito longe da realidade e não tem como não apresentar o TFG, né? Vocês têm que apresentar, então é como se vocês estivessem treinando para essa avaliação. Ricardo, nesse caso aí a gente não tem nem como te ajudar, porque tá fora da nossa alçada. A gente não sabe. Isso não faz entendo, parte. os outros alunos da sala falam sobre isso, vou postar, toma cuidado pelo que você vai falar. Não, você tem que falar do mesmo jeito se você estivesse na aula. A diferença é que você está sozinho, fica até mais fácil, eu acredito, para mim. Mas eu falo com todo o geral, né, por ser líder da minha turma. Mas eu acho que não tem nada a ver. A única questão é isso que eu te falei, a questão da mensalidade. A gente acaba tendo uma aula online e a gente paga por uma aula presencial. Mas isso é outro setor, isso não é com vocês. A questão da aula, tanto de vocês duas como dos outros professores, eu acho que é a mesma coisa.
Pois é, Ricardo, mas você tem que pensar que a gente está aqui online não é por nossa vontade, não é por uma questão, né? Isso daí é uma coisa que vocês precisam tentar ver vamos dizer, lá na instituição. Mas vocês continuam tendo os professores aqui, né? Remotamente, porque a gente não pode estar presente, porque se a gente pudesse estar presente, a gente estaria lá, né? A gente só não está porque a gente poderia, no caso, colocar todo mundo em risco numa situação dessa, porque a Unic é um local que a gente tem uma quantidade absurda de pessoas passando por dia lá, são uma quantidade absurda de alunos, né? Então, são muitas pessoas no único lugar. Então, todo esse sistema que a gente está trabalhando é no sentido de da gente poder se proteger e proteger vocês também. Então, é aquilo que a gente está falando, né? Não defendendo, mas assim, as minhas filhas também estão tendo aulas remotas, né? A escola delas não diminuiu mensalidade em nada, não fez nada disso, porque é uma questão que apareceu na vida de todo mundo, né? Eu estou aqui, a Luana está aí, os outros professores, né? Então, mas só depois, daí a gente não vai muito entrar em questão, mas a questão, então, porque o que vocês compram, né, é a aula, o conteúdo que vocês estão aprendendo. Aí, se vocês tiverem, como que eu posso falar, com problemas nessas questões do professor ou do conteúdo que está sendo passado, se isso tiver, né, a desejar, não estiver contente, vocês têm que conversar com a coordenação para poder entender como que isso daí possa ser melhorado. A questão da gente não estar na instituição fisicamente, né? Não, no caso, eu acho, pelo que eu estou percebendo das minhas turmas, não está prejudicando todos os alunos. A preocupação nossa mesmo é aqueles alunos que não têm, por exemplo, e existem muitos alunos que não têm computador, que não têm internet. Então, isso daí que tem que tomar, que é o que a gente vai ver como que vai entrar. Mas, se vocês estão, né, dentro da aula aprendendo, eu acho que é uma questão. A questão de diminuir mensalidade ou não é uma coisa que o professor nem pode discutir sobre isso, porque realmente a gente não tem nem ideia de como que isso está sendo conduzido. Por exemplo, eu não sei nem valor de mensalidade, não sei como que é pago, não sei nada. Você sabe, Luana? Porque eu não sei. Então, assim, eu nem sei, né, quanto que está custando, nada. Mentira, é ótimo. Eu acho que é melhor vocês não quererem nem quanto que a gente ganha por hora aula. Ai, Ricardo, não, fala assim, a questão das aulas, tipo, a professora Luana, que eu tenho aula na sala dela, porra, é praticamente uma professora 24 horas, toda hora a gente fala, ela sempre tá respondendo, então, tipo assim, eu não me queixo nem um pouco, estou super satisfeito pela aula, pelo menos ministrada por ela. Agora, do resto, para mim tá tranquilo, entendeu? Eu não me importo nem um pouco, eu não tô ficando nada voando, entendeu? Tá tudo conforme ela tá dando o que a gente tá fazendo, né, prof? Não, tudo bem, é só assim. Sim, gente, a gente foi pego de surpresa, né? Igual vocês. Então, na verdade, é uma adaptação para todos nós, né? A gente quer, pelo menos eu, assim, passar tudo o que a gente puder para vocês serem minimamente prejudicados ou não serem prejudicados, né? Então, assim, eu estou fazendo coisas que eu nunca fiz antes. Responder o WhatsApp. Nunca respondi o WhatsApp de aluno nenhum. E agora, nesse momento... Também não. Eu respondo porque eu acho que é uma forma da gente auxiliar vocês, né? Nessa caminhada. Tentar ajudar o máximo possível. Que é uma situação totalmente fora para a gente. Ninguém preparou ninguém para uma pandemia, né? Ninguém preparou ninguém para ficar preso dentro de casa, porque eu me sinto presa. Ninguém preparou a gente para dar aula online, né? Por exemplo, a gente... Então, é diferente, a gente está fazendo melhor, acredite. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Abrir mão da minha vida, né, para poder responder todo mundo. Às vezes é meio pesado, mas
a gente está trabalhando para auxiliar vocês da melhor forma, tá? Provas, Thalitas, vamos para as provas? Provas. Bom, vamos falar da parcial 1 e da oficial 1, tá, turma? Bom, a oficial 1, a gente já tem as notas dos alunos. Nota não. Eu não dei nota ainda para todos eles, tá? A gente tem já as atividades que vocês foram, né, mandando para o AVA lá. Eu não vou falar para a gente, porque a Luana ainda não estava no primeiro bimestre, mas que foram encaminhadas, vou colocar para a gente mesmo, para a gente, né, que foram aquelas que eu falei que são 28 alunos que estão dentro dessa lista, que entregaram as atividades. Então, a parcial 1 já tem essas atividades, tá bom? A oficial 1, a gente vai passar para vocês uma outra atividade que vai ser entregue daqui 2 semanas, que está relacionado com o que vocês já fizeram, certo? Que o que é? Vocês vão fazer uma prancha, como que eu chamei ontem, Luana? De concurso, uma prancha conceitual, Isso. Na verdade, não é? Uma prancha conceitual. Vocês já viram uma prancha conceitual? Vocês já assistiram TFG, a banca final? Acho que é mais fácil. As pranchas rígidas que os alunos fazem. Tipo, ninguém responde ao microfone, gente, por favor. Não, eles estão respondendo no chat. Vocês podem abrir no microfone, vocês podem abrir a câmera de vocês, ajuda. No TFG, na segunda banca, eles fazem uma prancha rígida, né, que a gente fala, que ela fica impressa e eles expõem lá na frente. Daí, nessa prancha, não é aquela de técnico, igual se faz no CAD. Vai ter o conceito, vai ter o partido de vocês discriminado, a parte escrita. Né? Então, é mesclado, para poder já explicar a ideia do projeto mesmo. Então pensa, né? Já fizeram isso de implantação, né, Thalita? Ou não? Já. Sim, já Daí fizemos. explicar por que escolheram as ruas, os fluxos, né? Então vocês vão mesclar o que de projeto que tem e a parte teórica, né? Escrito disso daí. A explicação de vocês para a ideia de vocês. É isso, né, Thalita? Eu vou pegar aqui, só que tem algumas que eu tô vendo, tem muito 3D. No caso, a gente não vai pedir para vocês fazerem um 3D, porque vocês... O Ricardo vai dar um pulo desse tamanho assim hoje, ó, depois de todas as notícias. Por quê? Por causa da maquete. Adoro. Não, eu gosto mesmo, eu falo assim só por. Eu tenho um guarda-roupa cheio de coisinha lá, entendeu? Mas é questão de. Sempre falta alguma coisinha, então a gente acaba tendo que sair para comprar, né? Eu não me importo, eu saio, não tô nem aí, eu uso minha máscara, tô tranquilo. Relaxa, Ricardo, espere todo Calma, a gente ainda nem falou, calma. Você vai dar um pulo de alegria, não de tristeza. Olha, que beleza. Olha, Luana, você já tá falando. Tá ótimo. Eu adoro dar spoiler. Gente, deixa eu só abrir aqui o negocinho. Tô vendo, você adora dar spoiler mesmo. Agora eu não sei onde eu salvei o trem. Tem algum modelo para mostrar? É isso que eu tô pegando aqui para mostrar, peraí. Tá, Miris, não aguento, menina. Falo mais do que a boca permite. Não tem. Ai, Luana não se aguenta, a língua dela. Thalita é muito zen. Eu sou ligada na tomada, não dou conta, não. Eu acho que eles não me acham zen, não. Nossa, você é zen até para falar. Vai dando até uma moleza, às vezes, ó, o canga, de boaça. Eu sou louca, né, então. A Luana gosta de... Sempre, né, Laísa? Faz parte de mim. O sincericídio. Tá, Miris. A entrega, então, vai ser dia 8? Dia 8. Isso, dia 8. Dia 8, dia 8.
Mas como Eu vai ser? vou... Tipo, compartilhada a tela, do jeito que está sendo a orientação? Não, vocês vão entregar pelo A e-mail, gente no queria que caso. vocês entregassem pelo portal, só que o portal ele não vai aguentar por causa do tamanho do A gente arquivo. acha que não vai... Mas a gente vai Não ter que é... apresentar Não, em vídeo, não, alguma coisa? não, só Não, vai entregar. entregar. Eu Ah, vou tá. compartilhar minha tela aqui. Você achou um exemplo aí? Tá. Vai ser mesmo. Oi. Estão vendo? Não, só o T e o R. Ah, Tá carregando ainda, tá? Tá aquela não, tela já preta. carregou. Eu vou carregar. Eu tô bem. Meu Deus, só tem nem que programa que faz isso. Uai, no PowerPoint vocês conseguem fazer isso, Ah, gente. tá fazendo Fazendo PowerPoint. card, no PowerPoint, vocês não precisam usar um programa mais que isso. Então, o que vocês vão precisar falar, né? O conceito do projeto de vocês podem colocar imagem, né, de alguns elementos que vocês pensam em colocar no projeto de vocês, porque vocês não vão conseguir botar imagem do projeto de vocês, certo? Vocês vão conseguir botar imagens, às vezes, do estudo à mão que vocês fizeram, vocês podem tirar foto e colocar dentro dessa prancha. Então, vocês vão fazer uma prancha, né, que a gente fala que é uma prancha mais artística, falando da parte inicial do seu projeto. É mais ou menos o que a gente já fizemos, né? Só que em folha separada, né? Isso, mais ou menos o que vocês fizeram, só que vocês vão pegar, só que assim, vocês não vão colocar, às vezes, tudo que vocês escreveram, tudo aí, entendeu? Então, vocês Sim. podem fazer um estudo de implantação, colocar qual bloco é o que nesse bloco, né? Parte de, como que eu posso falar? Parte de alimentação, qual que é a entrada, onde está o estacionamento, por que vocês e aí explicando, por que vocês escolheram a entrada pela rua Nobre, ou vocês fizeram a entrada pela outra rua, que eu esqueci o nome agora, a área verde, mostrar isso que foi o conceito inicial do projeto de vocês. Né? Então, vocês vão colocar qual que é o conceito, qual que é o partido, colocar um estudo de implantação que vocês fizeram, né? Explicar como que vai funcionar. Então, vocês vão explicar por meio de texto mesmo, vocês podem colocar, porque vocês vão vendo aí que tem mescla de texto e imagem, né? Explicando o projeto de vocês. Certo? Alguém está tendo dúvida aí? Perguntar da implantação, do roteiro. A gente faz um roteiro para vocês montarem isso daí, do que vocês têm que ter, tá? E aí a Laísa perguntou, Thalita, se a gente vai aceitar só no horário da aula, no dia 8, durante o dia inteiro. Não, dia 8 pode ser o dia todo. Eu também ia falar... Dia 8 não. Dia 8 até aquele bom e velho, 23h59, tá, gente? Tá bom, gente? Daí a gente passa o roteiro para vocês referentes a isso. Alguma dúvida da nota parcial 1 e da nota oficial 1? Sim, eu tenho. Essa daí é a questão, essa prancha rígida valendo Oficial. Nota oficial. 1000 pontos. Nota oficial 1. E o que Oficial a gente vale fez 1000 já? pontos. Vale 1000 pontos. É que é o resumo de tudo que vocês já fizeram, Ricardo. Sim, e o que a gente já fizemos, tá avaliando o Aí quê? é parcial. Parcial. Ah, tá. Porque eu não tive nenhum no AVA, não tem nenhuma pontuação. É porque não foi lançada de nenhum, gente. O pedido era o quê? Que não lançassem as notas das disciplinas práticas. Então, elas não foram realmente lançadas. Então, isso foi explicado que não seria lançado porque foi solicitado aos professores das disciplinas práticas que não lançassem notas. Entendeu? Entendi. E essa relação de Amigos, 28 pessoas não vai ser colocada
vai ser quem vai explicar quem vai dar dos nomes às pessoas ou cada um A já gente sabe? vai passar depois. Não, eu vou passar depois de novo para todo mundo, mas aí eu faço uma lista e coloco para vocês, para a gente não ficar falando aqui, tá? Porque senão a gente Melhor. vai ficar muito tempo aqui. Então vou fazer essa parte, tá bom? Melhor. Desculpa, me perdi. Essa pergunta é o Tamires, quê? a pergunta do primeiro bimestre ou do segundo? O que, Maísa? É Eu que me teve umas perdi aqui. atividades na sala. Peraí, Maísa, era você que estava falando? Sim, eu me perdi aqui, desculpa. Essa lista é do quê? Das atividades que foram entregues durante essa nosso período de quarentena, né? Que foi passado algumas atividades, conceito do projeto, partido do projeto, plano de massa, pré-dimensionamento, setorização. Eu acho que foram 5. A gente fez um estudo do terreno em sala de aula, mas como não tinham alunos que não estavam presentes, depois eu vou ver com a Luana como que a gente pode fazer isso. E isso vai valer? Parcial. Vai valer a nota parcial, que é 1.000 pontos. Tá. Parcial. Eu tenho uma dúvida, Thalita. Pode perguntar. Por exemplo, sobre as atividades das pessoas que mandaram no e-mail. Porque antes eu só estava mandando pelo e-mail as primeiras coisas, né? Depois que eu comecei a mandar via portal. E aí eu queria saber se você já conseguiu, né? Já ver as atividades. Eu já baixei algumas, essa lista eu vou pegar de todos, tá? Eu vou conferir. Antes de encaminhar para vocês, eu vou conferir de novo se todos que estão lá estão na minha lista. Ok. Obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida da primeira parte do primeiro bimestre? Só para a gente finalizar, então, o primeiro bimestre. Eu tenho uma dúvida. Outra. Qualquer coisa, faz o seguinte, gente, vou explicar uma coisa para vocês. Tem uma mãozinha aí, ó, do lado da caixinha de diálogo, que quem quiser falar depois da Bruna, é só clicar nela que a gente vê e aí a gente pergunta para tirar dúvida, tá? Pode falar, Bruna. Eu queria perguntar, por exemplo, essa nota da oficial 1, ela não vai ser, não é para apresentar todo o projeto, do tipo fachada, corte, seria mais uma planta de implantação, planta baixa e a explicação do partido. Porque isso, porque vocês não vão poder colocar o projeto, porque o projeto está em desenvolvimento, né? A gente vai pegar aquela parte toda de estudo que a gente fez relacionado ao projeto de vocês. Não, okay. A gente não vai avaliar o projeto vai vir na oficial 2. Tamires. Vou responder a Tamires primeiro. Tá. O portal, né, tem avaliação oficial e nota de atividades em sala. São essas notas, Tamires. A nota da avaliação oficial vai ser essa prancha que a gente está pedindo, e a nota das atividades em sala, como a gente não está em sala, vão ser a nota das atividades que foram entregues, que são essas que eu acabei de falar. Então, essas daí que vão ficar assim. A gente vai lançar essas notas, elas ainda não foram lançadas. Pode responder, Luana. O 3D, vocês estão fazendo, né? A maioria, pelo menos, está fazendo o sketch agora com a gente. Então, vocês não são obrigados, né, a apresentar o 3D. E até essa fase inicial que vocês fizeram não pede nada de 3D. Então, vocês não têm que colocar essas imagens em 3D. Esse é só um exemplo para vocês saberem como é que vocês vão mesclar os textos com as peças gráficas, tá? Não é porque tem 3D nessa prancha que a gente mostrou que vocês têm que obrigatoriamente colocar esse 3D, ok?
Agora, se você já sabe mexer no sketch, já é ótimo, maravilhoso, e lá no final quiser fazer seu 3D, maravilha, né? A gente aceita também, Natália. Mas não vai ser um item... Não vai ser um item obrigatório e também não vai ser um item que vai agregar, vamos dizer assim, nota no seu... Vai ajudar a gente a entender, mas não vai ser o item que vai valer nota, certo? A gente vai falar sobre isso agora. Então, podemos fechar, então, todo mundo entendeu a questão do... Maísa, pode falar. Então, a Letícia pode pegar uma imagem de referência que ela vai colocar no projeto dela, lá da creche? Ou não, e colocar nessa prancha? Acho que sim. Pode. Mais alguma pergunta do primeiro? É só desapertar a mãozinha depois de falar. Mais alguém? Não? Então, só para confirmar, nota do oficial 1 vai ser, então, a prancha, que a gente vai passar para você, que eu mostrei agora na sala de aula, e vou mandar um roteirinho para vocês, tá? E a parcial 1 vai estar referente às atividades que foram entregues, eu vou fazer uma tabelinha, vou pegar minha tabelinha, vou conferir que foi feito, posso mandar para vocês para ver se faltou alguma coisa para vocês entregarem, que vai ter, né? O que a gente decidiu desse daí mesmo, Luana? Que era 2 dias, né? Eu vou mandar para vocês. Até quarta-feira dessa semana. Quarta-feira. Então... fazer todas as atividades. Então, assim... vou passar para vocês agora à tarde, né, essa tabela, aí verifique se alguém não fez alguma atividade dessas, né, da parcial 1, a gente vai aceitar até na quarta-feira dessa semana. Então, vai ser no dia 27. Depois do dia 27, não vai ter mais atividade referente a... Primeiro bimestre. Obrigada, Luana. Eu tenho um monte de informação na cabeça. Eu paro, eu falo, não é isso que eu tenho que falar. Tudo bem? Turma, então vamos falar agora da nossa avaliação do segundo bimestre, a partir de agora, né? Do que a gente está começando a desenvolver. Como que as nossas notas, né, são divididas no PA? A gente tem a parcial 2, que vale 1.500 pontos, e a gente tem a oficial 2, que vale 4.000 pontos. Então, o que a gente definiu em relação à parcial 2? Que ela vai ser dividida em 2 notas, uma valendo 750 pontos e a outra valendo 750 pontos. A gente fez uma previsão, tá? Da gente encerrar as nossas atividades no dia 29/6. A gente não sabe ainda, né, como que vai ser o encerramento do semestre, mas a gente está fazendo essa previsão do encerramento do semestre ser ali pela primeira semana de julho, né? Então, a gente vai fazer uma tratativa com vocês da gente finalizar no dia 29. Dia 29 de maio. Então, contando com essa semana, a gente tem aí 5 semanas para a gente desenvolver e finalizar o nosso projeto. Tudo bem até aqui? É junho. Não maio, mas tá. Ai, gente, eu não sei nem que dia que é hoje. É domingo. Eu tava só esperando você terminar para falar. Desculpa. 29 de junho. Gente, minha filha, eu tô assim aqui, ó. Tem uma filha fazendo prova na sala, tem outra filha fazendo aula no quarto, estou eu aqui. E elas são pequenininhas. Então,
De manhã. Gente, ela não tá pirando, ela sempre foi pirada, vocês que não sabem. É que eu faço cara de brava para não parecer louca. Fazem parecer, claro, vocês estão com medo, né, gente? Isso mesmo. Gosta assim. Calma, gente. Tipo, do jeito que a professora tá vai ser dia 29 de maio mesmo. Não, 29 de Tô fazendo 3 CAs para terminar o projeto todo, tá louca? Eu tô fazendo 3 CA e o TFG. Quando a professora falou 29 de maio, juro, aqui meu coração deu uma pulsada aqui agora que, olha, eu quase infartei, sério. Eu não percebi que eu falei maio, gente, desculpa. Eu fui falar primeira semana de julho, né? Que provavelmente. Junho! Calma. Não é julho. Final, tá. Obrigada. Provavelmente o final de semestre vai ser entre a primeira e segunda semana de julho. E a gente vai tentar encerrar, fazer o possível para encerrar. Vai encerrar no dia 29 de junho, tá bom? Fiquem calmos, gente, vai dar tempo. Olha, vocês vão ter mais tempo do que se fosse no presencial. Porque se fosse no presencial, vocês iam entregar antes, né? Então, vamos lá. O que vai contar com... Tem que ver esse negócio do acesso no portal, porque seu nome não vai estar lá. E aí eu não vou lançar suas notas. Se você entregou. A respeito disso? Falou? Não falou? Responde. Já falou. Acabou de responder. Okay. Tá. Bom, como que vai ficar? Na nossa disciplina, né, na presencial, como eu já tinha falado quando a gente iniciou as aulas, a gente ia ter uma prova... O que eu ia falar? Não sei. A gente vai ter 2 notas. Uma vai ser uma prova teórica, tá? Que a gente vai colocar no portal para vocês fazerem entre os dias 15, 16 e 17. Por isso que é importante vocês terem acesso ao portal, porque essa prova teórica só vai ser aplicada pelo portal, vocês vão fazer por lá, como se fosse quando vocês fazem aquelas atividades do portal, são parecidas. A gente monta essa prova, né, essa avaliação, coloca num dia de aula lá e vocês vão anexar lá, vocês vão responder, e aí a gente depois tem a nota de vocês, certo? Então, 750 pontos vai ser referente a essa avaliação teórica, né, do PA. E 750 pontos vai ser relacionado às orientações, certo? Referente às orientações. Então, por isso que é importante, né, a partir de agora, todo mundo fazer orientação, participar. Lógico que a gente sabe que não dá para todo mundo fazer orientação todas as segundas-feiras de manhã, porque a gente não tem tempo, mesmo se fosse em aula, a gente não teria. E se for necessário, se a gente vê que tem mais gente querendo acessar, a gente pode começar a aula um pouco mais cedo. Porque mesmo a gente começando às 9, 10 horas, normalmente a gente já finalizou a aula. Então, é importante vocês terem, quem estiver acompanhando também. Então, assim, dentro dessas notas vai estar as pessoas que estão fazendo orientação e as pessoas que estão acompanhando, que a gente vai solicitar o tipo relatório, Luana. Luana tá aí? Acho que a Luana saiu. Não, mas a gente descobriu. Eu tava uma hora aqui. A gente descobriu até que a gente descobriu até que a professora saiu da aula. Não saí. Então, é importante todo mundo assistir a aula a partir, né? Já quem não estava assistindo. Ela não sai, a Judite não deixa ela sair dali. Então, assim, parcial 2, a avaliação
teórica e as orientações. Isso daí vai fechar 1.500 pontos. E aí a gente vai ter, né, a oficial 2, com data de entrega para o dia 29 de junho, que vale 4.000 pontos, que vai ser o projeto entregue em PDF, como vocês entregaram semestre passado. Foi semestre passado? Foi. Como vocês entregaram no semestre passado. Então, vocês vão continuar fazendo o projeto, a gente vai passar um roteirinho do que vocês vão entregar. Vocês vão salvar isso daí em PDF e vocês vão encaminhar para a gente, né? O que a professora, das boas notícias aí, professora Luana, em referente ao Oficial 2? Bom, contra minha vontade, não é mesmo? Vocês não vão precisar fazer maquete física, tá, gente? E em relação ao 3D, como vocês estão tendo a disciplina agora e a gente ainda não recebeu orientação de como a gente vai fazer com o sketch, né? Ele é da onda 3, então ainda não foi passado certinho como que vai fazer. Mas daí nós vamos explicar isso daí na quarta-feira, tá? Vocês não precisam, né, obrigatoriamente apresentar o 3D também. E aí, o que a gente quer que vocês façam? Na hora de apresentar a fachada, fazer um mood board. Vocês já fizeram algum mood board na vida de vocês, painel conceitual, alguma vez antes ou não? Que isso, acho ótimo. Ainda grita. Ai, meu Deus! Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem uma atividade que eu fiz no design de interiores, tá? Ai, prof, mas não é fachada. Mas vocês vão seguir a mesma linha de raciocínio. Então, o que vocês vão ter que fazer? Como vocês vão ter a prancha, tudo bonitinho, tá? Daí você vai vendo o que eles vão falando, tá? Agora isso existe. Existe, faz parte de composição de projeto. Não é uma invenção nossa. Isso aí faz parte da composição do projeto. Não necessariamente dessa forma, a gente não apresenta isso normalmente lá no final. Mas como vocês não vão ter como fazer um 3D, a gente tem várias possibilidades de montar o que a gente chama de mood board, para mostrar quais são cores, quais são as texturas, quais são os revestimentos, né? Pode falar, Luana. Vocês estão vendo minha tela? Yes. Tá? Então, olha só, aqui é feito por um projeto de interiores, mas o que vocês vão fazer? Tá vendo que a aluna apresentou aqui a plantinha baixa da sala? E aí, o mobiliário, as cores, as paletas de cores, tudo que ela pensou em utilizar dentro desse espaço. No de vocês, vocês vão fazer a fachada, né? Eu sou professora de desenho arquitetônico, então eu sou insuportável com a parte de desenho. E, normalmente, né, a gente fala para vocês fazerem a fachada toda preta e branca e tudo. Como a gente não tem o 3D para mostrar as texturas, o que vocês vão fazer? Vão fazer essas fachadinhas achuradas coloridas, porque, né, não vai gastar dinheiro para imprimir, então não tem problema. E aí vocês já vão pensando nos revestimentos que vocês vão utilizar. E aí, para a gente entender aquilo que vocês querem passar, vocês vão fazer um mood board. Então, vão colocar, eu quero usar pedra na minha fachada, ou eu vou usar um painel ripado colorido, e daí vocês vão trazer essas fotos de referências, né? Perto dessa fachada, pode ser com linha de chamada, ou pode fazer, né? Eu prefiro que faça dessa forma que está aqui nessa apresentação de slide. 4 mood boards, né? Para as 4 fachadas, ou dependendo do formato do prédio de vocês, para as demais vistas que vocês tiverem que apresentar. Então eu vou colocar minha planta, vou colocar minha fachada e vou exemplificar com as imagens de referência. Daí vocês vão escolher as cores, e daí vocês vão especificar, né, as cores para a gente, porque daí já são decisões de projeto. Aqui é um estudo do que está pensando ainda para colocar. No caso de vocês já definiram que cor que vocês vão usar, né, quais são os revestimentos que vocês vão usar, então vocês vão trazer a foto de referência para a gente conseguir entender a ideia de vocês. Ficou claro?
É bem Sim. tranquilo, gente, não é meio claro. Qual que é a sua dúvida, Gleison? Ai, Gleison. Meio é ótimo. Pergunta aí, Gleison, para a gente deixar completamente claro para você, porque o povo entender. O meio claro não é bom. Ô, Tamires. Fachada, meu jovem. Isso, obrigada. Fachada, gente. Não é para fazer no ambiente, gente. Não é para fazer por ambiente, é para fazer das fachadas. Não, porque se for fazer do ambiente vai ficar um trabalho Muito imenso. extenso. Não é essa a intenção. A gente quer entender o que vocês estão pensando na fachada. Mas isso também não tira, tá? A questão de vocês terem que fazer as fachadas, os desenhos técnicos das fachadas, que é diferente de um 3D. Então, lá vocês vão colocar a fachada de todos os lados da escola, né? E podem colocar as informações com cores, com setas, explicando, mas depois também fazer um mood board, entendeu? É que é uma forma da gente entender o que vocês estão pensando, né? Porque o 3D, ele auxilia muito mesmo para a gente visualizar, né, o pensamento de vocês. Então, como vocês estão com recurso meio limitado nesse quesito 3D por enquanto, é uma forma de vocês mostrarem o que vocês estão pensando. E a maquete volumétrica, né, que a gente gosta de ver para poder ver o que vocês resolveram em solução de arquitetônica, a gente não vai cobrar de vocês, vai ser só esse do mood board mesmo, tá? A gente não vai cobrar por motivo de não obrigar vocês a saírem para comprar material e ter que frequentar os lugares, né, para correr o risco de sair mesmo. Então, a intenção é de vocês não correrem o risco. Não vai ter o 3D, Gleice, não precisa ficar desesperado, gente. Acho que ele escuta só metade das coisas que eu falo. Não é possível. Mood board para substituir o 3D e a volumetria, coração. É porque a gente não vai pedir para vocês nem as imagens em 3 dimensões e nem a maquete física. Então, o mood board é para a gente entender os materiais que vocês estão propondo na fachada. Então, ele serve para a gente entender. E vocês têm que desenhar a fachada certinho para não ter esse problema. Tudo bem? Thalita. Carudos, né? Thalita. Pode perguntar. Eu não sou arquiteta. Quando você diz fachadas, é todas as vistas da escola, da creche? As fachadas, isso. Tipo, é lateral, atrás, à frente? Isso. Só. Chegou sim. Ó. Dentro, não. Não, dentro não, nem do ambiente. Tá bom. É só isso, né? A da frente é da lateral só, né? O que é? Não. A faixa vai ser só duas fachadas, uma da frente e outra da lateral ali, da Romutum, que... Pode, Ricardo, daí você vai ter só a metade da nota. Gente, vocês acham que fachada é só que aparece para a rua? Tá, não, eu termino agora, pode deixar. Tá bom. Gente, fachada não é só o que aparece para a rua. Fachada
São de todos os lados. E eu não vou falar para vocês assim, que são 4 lados. Depende do formato do seu projeto, né? Então, todas elas que são externas são fachadas do seu trabalho. Então, até o teto Mas, então. por exemplo, Luana, eu te amo. Uai, gente, a pessoa que quer fazer doce fachada faz, metade da nota, para mim é fácil. Se quiser fazer Eu não crio o caso, é proporção, gente. Você entrega. Gente, eu tô perguntando porque eu não sei, desculpa. Fachada para mim é frente. Então... Não, menina, é que o Ricardo que pediu para fazer só 2. Você tá certa, Maísa. Maísa, eu não tô questionando você não, porque você não é arquiteta, né? Você só tá aí para traduzir lá para Letícia. A gente tá falando do Ricardo mesmo. Tá, então, ele fica controlando, Maísa, sabe? Toda a aula. Daí ele fica com essas grafas, entendeu? Deixa ele. Por exemplo, se como que fala? Esqueci. Tá, deixa eu procurar aqui a palavra, daí eu te pergunto depois. Tá. Mas, por exemplo, na apresentação vai ter, digamos assim, né, 4 fachadas de todos os blocos, né? Por exemplo, se for um bloco de administrativo e outro das salas, vai ter que fazer a corte e a fachada de todos, né? Se tiver mais, se não for uma composição só assim. Ah, tá. Gente, outra coisa. Já vou aproveitar o gancho, tá louca, né? Aproveita tudo. Vocês ficam lascados comigo quando é semana de TFG, né? Porque daí a gente vai... Semana passada a gente teve as bancas e daí você vai vendo um monte de defeito que eu gosto de falar nas aulas de PA. Acho que foi... É Bruna que perguntou sobre os blocos? A Bruna perguntou se forem blocos separados, se serão as 4 fachadas, serão por bloco. Sempre é por bloco, tá? E aí, vocês têm que lembrar de colocar tudo aquilo que for pertinente para a gente entender o projeto de vocês. Então, por exemplo, estrutura do telhado é importante para a gente entender o que vocês pensaram? Sim. Então, o corte, vocês têm que fazer o corte, apresentar a estrutura do telhado, porque o telhado, infelizmente, ele não voa, né? Então, vocês têm que colocar toda a parte de desenho. Gente, se vocês não souberem desenhar, vocês perguntam pra gente como é que faz pra gente poder dar um norte para vocês, porque chega no 10º semestre eu quero morrer, que eu vejo o telhado levitando, e o telhado não levita, tá? Então, a gente tem que desenhar tudo. Forro, se for ter forro, né? Caixa d'água a gente não coloca ela grudada lá na laje. Tem um negocinho chamado barrilete, não sei se vocês já aprenderam. Se vocês não aprenderam, a gente traz uma fotinha de referência para vocês. Então, tem que colocar tudo desenhado certinho em cada local, tá? Acho que na minha sala, a Isabela vai fazer um beiral, né? Diferentão. Então, aí tem que apresentar o beiral, falar o tamanho do beiral, deixar tudo bem especificado para a gente conseguir entender o projeto de vocês, tá? O que mais, Thalita? Lembrar que a estrutura não para em pé, sozinha também. Então, né, vocês são filho, como diz a Luana, né, filho da Thalita, que sempre fala sobre estrutura, que vocês não podem, né, pensar que vocês vão deixar um vão lá de 20 metros e nada vai segurar aquilo dali. Então, vocês têm que lembrar disso, que a gente vai falando também durante as orientações, né? Dentro disso daí. Eu acho que é isso, né? Por enquanto. Nossa parcial 1 da teórica vai ficar entre 15, 16 e 17, mas a gente vai avisando vocês, tá? A previsão de entrega do PA vai ser no dia 29/6. As orientações contam como nota da parcial, junto com isso. E eu acho que dentro das avaliações de notas, né, eu acho que é isso que a gente tinha que passar para vocês. Tem mais uma coisa que eu quero... A nota da parcial, que é do portal, tá? Então, não ouvi. Da prova? Escrita.
Da prova parcial do portal. Vai ser no Tá. parcial. Falei que vai ser no portal, que eles vão responder lá no... E vão o dia? responder no portal. Acabei de Você falar. falou? 16, 17. Ah, Não desculpa. sei. Não, tudo bem. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Que imagem? Poderia dar os exemplos do board e a prancha rígida no grupo? Vocês não vão fazer uma prancha rígida, gente. Ah, entendi. Você quer que coloque no grupo de WhatsApp que nós apresentamos aqui para vocês? Eu mando, para mim de boas. Ok. Só que vocês não vão fazer uma prancha rígida, né? Vocês só vão fazer uma prancha, porque a rígida, ela é física, tá? Tá bom? Eu quero falar com vocês umas coisinhas, que a maioria não tá aqui, mas eu vou falar. A gente está fazendo um acompanhamento também em relação aos alunos que estão fazendo as atividades do portal. E tem alguns alunos que está muito feio no esquema aí. Então, eu posso até passar uma outra lista, mas, assim, tem muitos alunos que não fizeram... Tem alguns alunos que não fizeram nenhuma atividade do portal. Não abriram a aula nem para pegar o link da aula ao vivo, né? Essas são as nossos alunos mais preocupantes, assim. Então, gente, vocês têm que continuar fazendo lá a atividade de portal. Eu vi que alguns alunos já fizeram tudo, né? Tem alguns que ainda estão fazendo, que é a unidade 3 e a unidade 4. Então, vocês precisam se concentrar e fazer. Porque vai fechar também. Eu não sei se eles vão dar mais tempo para essas atividades, tá? Então, assim, a gente está tendo mais tempo na prática, mas eu não sei se eles vão dar isso na parte online, porque vocês poderiam estar fazendo os online, né? Então, tem alguns alunos que não abriram, então eu vou passar também um acompanhamento em relação a isso para vocês. Gente, só mais uma coisa sobre o que a Thalita estava falando lá do portal, os vídeos das práticas, né? Assistam os vídeos, é importante para vocês, tá? É um complemento de conteúdo também, né? Uma fixação de conteúdo, então é importante que vocês assistam, não é só porque foi ministrado os conteúdos que estão lá que vocês não devem assistir. Então assistam, né? Se tiverem alguma dúvida, perguntem, né, sobre as dúvidas de vocês e não deixe daí lá como, não quero nem saber desse troço. Tem que assistir, não, é importante, tá? Porque às vezes pode passar para vocês uma coisa, né, que às vezes a gente falou de uma forma diferente, eu acho que isso ajuda vocês e vocês venham perguntar, se tiverem dúvida, vim perguntar, professora, mas o que é isso, como que é isso, né, a gente fez dessa forma, não fez dessa forma, e daí eu acho importante vocês virem e falar sobre isso. Mãe, essa é a minha última aula ou a minha segunda? Certo? Mais alguma dúvida? Eu acho que hoje a gente não consegue fazer orientação. E aí a gente deixa vocês se organizarem para orientação para a próxima semana. Olha só, eu vou aproveitar aqui o gancho do povo que é meu, né? Laísa, você vai apresentar esse troço para mim na semana que vem. Evelyn quis ficar comigo e desapareceu, vai apresentar semana que vem, tá? Renata, eu vi, Ricardo, eu tô com o seu trem aberto aqui. Tamires, se vira nos 30 para apresentar o seu também, tá bom? Que são os que faltam apresentar, que eu acho que dos que estão aqui, né? Eu não sou discreta igual a Thalita, eu brigo mesmo, todo mundo ouvindo. Não tô nem aí.
Quero que vocês Olha, viu? Eu sou mostram. muito boazinha. É que Luana dá uma chalapada. É diferente, gente. Ela dá uma. Ela dá uma chalapada rindo, né? Ela vem. Você vai ter que apresentar. E o bom é que ela dá nome aos bois. Isso é o mais legal de tudo. Mas tudo bem, tá ótimo. Então, né? Eu tô aqui discretamente falando, não, depois eu mando uma lista e vocês olham, né, para vocês, né, verem quem tá faltando alguma coisa. Ainda assim, não queria nem mandar a lista para todo mundo, né? Eu falo mesmo, gente, comigo é no popular, entendeu? Tem que apresentar. Ela fala mesmo, precisa ver os horrores que ela fala para mim. Eu falo tudo para todo mundo, gente, é meu jeito. Desculpa aí qualquer coisa, né? Mas a gente segue nessa, porque eu não consigo ser de outro jeito. Mas é importante apresentar. Tá tudo ótimo, né? Só falou o nome, não fala quem que é, tá ótimo. Você não apresentou nada até hoje. Você não aparece na aula. Você... Tô na aula, só não apresentei, porque semana passada, quando o meu projeto começou a ficar bom, aí semana passada eu fiquei sem internet e não consegui acessar, mas tudo não bem. Veio, tá vendo? Eu sei, gente, eu não lembro das caras, porque eu não tive contato suficiente para decorar as fachadas de vocês, mas os nomes, quem tá vindo na aula... Eu não aguento saber você falar fachada. Eu sei de todo mundo. Só não esquece de mim, eu sou o Ricardo, tá, professora? Hã? É, Ricardo, difícil não lembrar de ele você. falou? Para não esquecer dele. Não esqueci, não. Ricardo, fica tranquilo, ela não esquece. Ela não decorou meu nome. Assim, acho que agora ela já decorou, mas antes ela não decorou, ela deu de cara comigo lá no Nick e falou assim: olha, eu não lembro seu nome, mas eu lembro que você fez tal matéria comigo e eu lembro que você era assim na sala, tá? E eu, meu Deus! Não, mas a Luana, ela sabe nome e sobrenome, tá, gente? Eu que sou ruim de nome, eu esqueço as coisas. Mas Luana, se chega lá, por exemplo, no TFG, eu pergunto, falo, mas quem que é esse aluno tal? Ela fala, é aquele assim. Aí ela fala fisicamente dele, eu falo, sei qual que é. Às vezes eu falo, é um mala que não fazia nada nas aulas de É. Entendi. Assim como vocês devem falar de alguns professores. Mas tem uns que falam assim, nossa, ela é ótima, ela é super boa, ela é super bom, né, gente? A maioria. Aí a gente fala assim, nossa, não foi assim na nossa sala, não. Vocês assistiram o TFG, gente, semana passada? Eu não lembro dos nomezinhos de vocês nas salas. Não. Quando tiver... Meu Deus. Meu vizinho, não sei o que ele tá fazendo, não, gente. Misericórdia. Quando... Tá ouvindo barulho? Tá arrastando. Tá parecendo um vento. Parece vento, arrastando móvel. Assistam, pelo menos no YouTube, igual a Evelyn falou que assistiu, porque é importante para vocês entenderem como que é a apresentação, para vocês entenderem o que é importante apresentar num projeto, né? Eu não sabia que podia botar no YouTube, eu não botei os meus números. Eu não coloquei no YouTube também não, mas vou colocar. Tiveram algumas, tipo uma aluna minha mesmo. Aí eu jogo na roda mesmo. Ela tem um projeto bom. É um co-work, gente. Triste. O projeto dela tá super legal, só que ela morre de medo de apresentar. Então, a apresentação dela foi horrorosa, coitada. Daí o professor... É verdade, gente, ela sabe. Ela falou, professora, parecia que tinha um espinho na minha garganta, eu não conseguia falar. Por isso que é importante vocês usarem a aula de PA para vocês perderem esse medo. Fala, Ricardo. Não, tava falando com o Gresco. Ah, tá. É importante, gente, de verdade, essas apresentações para vocês ficarem mais confortáveis na hora de apresentar. Então, assistam o TFG, né? A segunda banca também vai ser remota, então aproveita os links. A Paula manda para vocês assistirem também. E é legal o ao vivo, porque vocês veem certinho o que o professor fala, o professor fala. Aí é nessa hora que vocês ficam ou com medo da gente. Ô, Ricardo, se você está falando com alguém, desliga seu microfone, por favor. Eu desliguei já. Tá, obrigada. Professoras, já sabem a data da próxima banca remota de TFG?
Ainda não, nós vamos ter uma reunião. Qual é a última Jesus palavra? Tem que pensar. Você pode ver? Traz aqui. Você não apresentou, né, Evelyn? Não, deixei pro próximo. Eu não sei mais onde. Ó, tem hora que eu tô fazendo o PA, quando vai ver, eu tô desenhando coisa do PA anterior, do outro que eu tava mexendo, PA 4, PA 5, PA 7, então eu tô meio perdida. E o TFG? Você é doida. Tá? Então, gente, mais alguma dúvida? Não. Ela é doida, né, Ricardo? Tudo isso de PA, não sei como você dá conta, não. Não, eu tô com 2, tô ficando maluco. Imagina ela com 5, 7, 9, Não, 17. é 3 PA, o TFG e mais desenho, mas tá ótimo. Urbanismo, não tem, graças a Deus, né? Você tá fazendo desenho? Você acredita que tá lá como reprovado meu? Fazer, eu não tenho como provar, meus negócios estão tudo em Tangará da Serra, meus papéis, essas coisas assim. Aí quando eu comecei a dar print de verdade, foi a partir do 6º semestre, e eu não tenho nada para provar. Vamos colar ela no seu caderno, e depois que a gente colar ela... Gente, nós mandamos lá no grupo já o exemplo da prancha e do moodboard, tá? Para vocês, em PDF. E aí, qualquer dúvida, vocês vão perguntando, ok? É isso daí, gente. Beleza, Eu acho que mais fácil. a quantidade de recado para vocês, agora vocês se organizem, dá para vocês se organizarem e fazerem tudo, tá bom? Então, se vocês têm para entregar parcial, quer dizer, a oficial 1, dia 8/6, aí do dia 15 ao dia 17, vocês vão ter a parcial 2, né, um pedaço da parcial 2, que é a prova teórica, e a oficial 2, e a outra parte da parcial 2 vão ser as orientações, e a oficial 2 para o dia 29 de junho. Não erro mais. Tá bom? Então, se organizem. Assim, o que vocês normalmente têm que entregar na oficial 2? O que a gente entrega de projeto arquitetônico. Planta de situação, implantação, plantas baixas, planta de layout, cortes, fachadas e planta de cobertura. Então, isso sempre vai ter. Então, não tem como escapar disso. Então, aquilo que eu estava falando, pelo menos para a minha turma, eu acho que a Luana fala, vocês precisam, né, começar a terminar a ideia do projeto, assim, olhar se fazer, né, vocês estão fazendo a planta, mas ver se a cobertura, fazer um corte para ver se a cobertura vai dar certo, para vocês irem finalizando, porque se vocês ficarem ainda com dúvida, não sei como que eu faço, não sei como que eu vou fazer, não sei como vão fazer, 5 semanas passam voando, gente. Assim, piscou o olho, tá no final de semana, piscou no outro olho, também tá no final de semana, e vão passando voando. E eu sempre falo que o final do PA é sempre mais complicado, porque a parte em que vocês precisam da parte braçal, que é o desenho mesmo, de colocar todas as informações, de fazer todas as plantas certinho, e não é entregar qualquer coisa, não é porque a gente está no online que a gente não vai entregar da melhor maneira possível, muito pelo contrário, vocês estão tendo aí basicamente um mês a mais para desenvolver esse projeto, tá bom? Mais alguma coisa, Luana? Não. Não? Mais alguma dúvida, turma? Tamires, é para ajudar você a organizarem tudo, organizarem mesmo, sim, tudo que vocês precisam para fazer, né, no dia 29. Então, aí a gente fez uma conta contando com
com essa semana agora, vão dar 5 semanas, até o dia 29. Então, também são suficientes para vocês finalizarem, porque, né, a maioria, né, do que a gente viu já tem um início de desenvolvimento. A gente vai fazer tudo essa semana. Eu já tenho o roteiro pronto, mas eu vou colocar e tirar alguns itens do negócio, né? Que era o que a gente ainda estava na dúvida se ia pedir ou não. A gente vai fazer isso hoje. Gente, o roteiro vale para todo mundo, tá? Os alunos da Tati, os alunos da Luana. Não vai ter diferença de roteiro para nenhuma atividade. É sempre a mesma coisa, tá? O critério de avaliação... É sempre a mesma. A gente só está separado por... Igual. A gente está separado por uma questão de organização, de orientação, né? Porque muita gente para ficar numa sala, mesmo que a gente ficasse junto, a gente ia ter muito mais gente para orientar no período. Tudo bem? Thalita. Oi. Dia 15, 16 e 17 ficou a prova teórica? Isso. A parcial 2. Mas ela vai ficar aberta lá para vocês resolverem, tá? Gente, sobre isso. O dia 29 ficou esse... A oficial 2. Como que fala? Mood board? Não, Porque é o mood dia 8 é o painel conceitual. Não. Qual? Que dia? Prancha. Ela falou do mood board. Tá cortando, por isso que eu não tô escutando. Ah, tá. Você perguntou do mood board, certo? Que dia que ficou? Ele é para entrega final junto com todo o projeto, lá no dia 29 de junho. Ah, tá. Ok. Entenderam? O mood board vai fazer parte do roteiro da oficial 2. A prancha da oficial 1, que é a prancha, né, tipo de concurso, vai ficar para o dia 8. Tem 2 semanas. Eu vou escrever vocês para vocês se organizarem. Vocês fizeram provas no AVA, no primeiro bimestre, né, de disciplina teórica, fizeram. Nas turmas que eu dei aula, de sketch, inclusive, né, eu achei que o resultado não foi tão bom assim. Então, façam com calma, leiam com atenção, não faz de qualquer jeito, porque essa nota ela ajuda muito vocês, né, na hora do sufoco. Lembrando que nós vamos ter PF, né, também aqui de forma remota, mas nós vamos ter. Então, façam com sabedoria, prestem atenção, não vai fazendo tudo atropelado, faz direitinho e com calma para vocês terem essa nota de uma forma cheia, né? A gente espera, né? A nota máxima para vocês. Então, tenham atenção na hora de fazer essa prova parcial, tá? É importante, porque a gente vê, assim, que fazer com pressa... eu tive casos, né? Como eu dou muito PA, eu já tive casos de alunos que reprovaram de PA e não foram nem por uma questão do projeto. Ele não fez as outras atividades, então não conseguiu chegar na composição, né, de 7.000 pontos, né, mesmo que ele tivesse, porque só conta, né, esse mínimo, a oficial que conta dentro disso daí, né, vale 5.000 pontos no total, se tirar 10, né, tanto no oficial 1 e no oficial 2, né, 10 não, tirar a nota cheia, 5.000 pontos. E ele não conseguiu ter nota, esses outros 2.000 pontos, porque ele não fez as atividades do portal, ele não fez as parciais. Então, mesmo que ele fosse tentar fazer a prova, tipo, a prova final, ele não passaria, ele reprovou direto, mas não foi nem por conta do projeto dele, foi por conta dele não ter feito as outras atividades.
Então, é importante vocês fazerem as outras atividades, porque no meio da computação lá dos pontos, às vezes não é nem o projeto que salva vocês, né? O projeto faz parte de uma composição que vocês têm que ter um mínimo ali de 2.500 pontos, mas as atividades parciais e as atividades do portal ajudam vocês a terem mais pontos, né, para conseguir chegar no mínimo aí de 7.000 pontos, com mínimo oficial de 2.500. Parece fácil, mas eu tive casos, não foi só um aluno, foram uns 3 ou 4 que aconteceram isso. Eles até tinham uma nota boa do projeto, mas como eles subestimaram, né, as notas, as parciais e as do e a do portal, ele reprovou. Não tinha como nem discutir comigo. Aí eu não sei como que ele resolveu fora, né, com a coordenação ou com a Unic, mas aí comigo já fica fora da alçada dos professores. Certo? Isabela e Renata, tá tudo certo? Vocês estão muito muda hoje, é estranho. Tipo, elas estão aí? Elas estão, pelo menos o nomezinho delas estão aparecendo. Isabela não falou nada. Eu estou aqui. Tá Ou elas estão muito de boca aberta, ou elas estão muito felizes com o que está acontecendo. Estou aqui. Estou aqui, porém não estou feliz. Tô plena, prof. Então tá bom, gente. Gente, então tá bom. Até semana que vem. Semana que vem, orientação. Alguma dúvida, depois vocês vão perguntando, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Até semana que vem. Ô, Ricardo, não sai não, fica aí. Vamos usar a sala da Thalita? Daí eu já te falo. Tô aqui. Deixa eu só... Posso ficar, Thalita, para eu falar um negócio para ele? Daí o resto sai, não dá nada, não. Vou abrir aqui o troço desse, senão ele vai ficar zangado comigo. Eu tenho uma pergunta. Eu tô tranquilo. Que pergunta? Posso parar a gravação, então? Pode. Alguém falou que tem uma pergunta. Isabela. Fui eu.